Fala galera, tudo bem? Mais um dia aqui ao vivo para vocês que nos acompanham. Eu sou o Thiago Pirinelli, sou sócio fundador do Funil de Vendas. Estou aqui do lado de um grande amigo que eu já vou apresentar para vocês. Ele vai falar um pouquinho mais. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por permitir que a gente estivesse aqui nesse momento, reservando um momento especial para estarmos juntos. Quero agradecer você que nos acompanha e tem nos acompanhado com frequência já dentro das nossas publicações, nosso blog, nosso site, clientes, né? Principalmente os clientes ali que nos sustentam. Vocês são demais, pessoal. E quero agradecer todo o time também, o time de marketing aqui, o Gilmar aqui atrás, uma galera também de vendas aí que vem divulgando os nossos webinars. Enfim, então se você chegou agora, eu quero que você coloque o teu nome e a empresa que você representa, que você é sócio, que você é dono, que você trabalha, enfim. Já vamos explorar esse momento para gerar negócio, porque é justamente sobre isso que nós vamos falar aqui, sobre como turbinar as suas prospecções. Já imaginou ter ali o seu funil de vendas todo recheado de oportunidades bem qualificadas, oportunidades quentes e, enfim, para fechar bons negócios? Então é isso, pessoal. Esse vai ser o tema hoje do nosso webinar e eu conto com vocês para quê? Para que vocês possam fazer perguntas. Então pega já o teu caderninho, anote as perguntas que nós vamos reservar ali o finalzinho desse webinar para responder todas para vocês. É isso aí, pessoal. E agora, nosso convidado especial, Julião, se apresenta aí, cara. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Bom, primeiro, antes de falar da gente, deixa eu agradecer aqui pro Thiago, né, por ter chamado a gente, dar essa oportunidade. Opa, tô vendo a galera aqui de Recife, Chapecó, olha que legal. E então agradecer o Thiago, e ele sabe que eu sou fã do trabalho dele, a gente é cliente dele, a gente indica também o produto dele nos nossos clientes, temos uma sinergia, umas crenças parecidas e outras iguais, enfim. Legal. Muito obrigado, Thiago. Bom, eu sou o Júnior Portari, eu sou sócio da Agrega Vendas. A Agrega Vendas é uma consultoria em vendas B2B. A gente ajuda a pessoa jurídica, né, o cliente, a empresa que vende para outra empresa, ajuda o cara a estruturar os processos, enfim, bota o cara para vender mais. Essa que é a ideia. Show. Além disso, eu coordeno uma marca de varejo, de cuecas, e também sou professor lá da FGV, da Fundação Getúlio Vargas. A gente divide o tempo com essas três finalidades. Obrigado, viu, Thiago? Show de bola. Então, ajudar a galera aí com informações. Então, na verdade, você transita em todos os ambientes, desde o ensino, é um professor, um empresário que tem um negócio, que conhece as dores do dia a dia, vendas, enfim, e também ensina justamente as pessoas venderem ali dentro da empresa delas com a consultoria, correto, Junão? E o mais legal é que eu vivo que a maioria da turminha que está aqui com a gente vive, né? A gente bate na porta do cliente, a gente espera na recepção, a gente toma não, a gente chega lá e o cara fala que não vai ter uma reunião, enfim, a gente vive a mesma rotina que todo mundo vive também. Maravilha, maravilha. Então, pessoal, é isso. Se vocês ainda não são inscritos, perdão, no nosso canal, clica em inscrever, clica no sininho, dá um ok aí, porque a gente entrega muito conteúdo. Todo mês a gente busca fazer um webinar legal, trazer uma pessoa que é do mercado, que é do ambiente, que vive as mesmas dores e consegue, obviamente, um resultado muito positivo aí aplicando diversas técnicas, diversas metodologias, enfim. Então a gente traz justamente para você esse conteúdo especial. Mas vamos lá, grande Júnior. Cara, a gente vai falar um pouquinho sobre prospecção hoje. A gente fala que a prospecção, ela é o combustível ali, né, de uma área comercial, ela é a gasolina de um motor, né, e quando essa gasolina é ruim, o motor também falha. Ou quando a gasolina é pouca, o carro para na metade do caminho, né? É mais ou menos essa analogia. Mas assim, Júnior, hoje em dia, né, esse jeitão tradicional de fazer prospecções, aquilo que acontecia há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, né, até mesmo 5 anos atrás, hoje ainda funciona esse tipo de prospecção? Funciona 10 vezes menos do que poderia funcionar.
como que pelo menos 96, 97% das empresas que vendem para outras empresas ainda fazem, né? Provavelmente você já recebeu aí na sua caixa de e-mail um e-mail de uma empresa querendo te vender papel higiênico, outra querendo te vender insumo de TI, serviço e tudo mais, e você sequer se deu ao luxo de ler aquele e-mail, e aí você ainda procura lá embaixo para ver se tem um link para se descadastrar, e não tem, né? Então é o spamzão. Então, como é que funciona ainda hoje para a grande maioria das empresas? A pessoa de vendas liga lá no potencial cliente, no prospect dele, né, ou no suspect, como você queira, e pede para falar com alguém de vendas, e aquela atração, olha, eu gostaria de falar com o responsável por compras de tal serviço, etc. e tal. E acontece que aquele famoso gatekeeper, né, ou a secretária de vendas, ou a própria telefonista da empresa, não está muito afim de comprar nada e nem está afim de passar a ligação para frente, e a gente perde uma manhã inteira ou um dia inteiro para conseguir um lead, né? Ou uma lead, como você prefere. É assim que ainda funciona a maioria das prospecções. Tem a compra já tem o bloqueio natural da menina. Já é treinada para isso. Exatamente. Eu costumo dizer para os meus alunos, puxa, tinha que ter um jeito de tirar essa pessoa da frente. Não, tem mas enfim, e outros compram listas frias. Você deve, se for lá na Santa Efigênia, de São Paulo, na capital de São Paulo, você vai comprar um CD lá por R$15 com 5 milhões de empresas e meio. Mal sabem eles que as listas prontas, vendidas assim, elas se desatualizam 30% ao ano. Ou seja, em 3 anos aquela lista não serve mais para nada e basicamente a lista que você vai comprar lá na Santa Efigênia já tem mais de 3 anos, ou seja, não serve para nada. Então, spam, aquela chamada lá fria que a gente faz na telefonista que não passa dela, compra de lista, tá, não funciona mais. Por quê? Ou funciona muito pouco, sei lá, 0,1%, 0,2%, que é o que eu acabei de ouvir de um futuro cliente. O cara é do setor de contabilidade no interior de São Paulo e ele tem essa taxa aí, 1,1% de retorno, né? Então, por que isso tudo acontece? Porque os decisores, aqueles caras que compram da gente lá dentro das empresas, ou os influenciadores, né, que ajudam a gente a vender lá dentro, pessoa de dentro da própria empresa, elas não têm mais 2 coisas que são raras hoje no mundo corporativo. Elas não têm tempo e elas não têm atenção. Quando você chegar a falar com uma pessoa dessa, você tem que ser muito assertivo, porque uma coisa é fato, ela já vai estar olhando no relógio, já preocupada com outro compromisso, e como é na nossa vida também, não muda muita coisa. Então, a prospecção passa, o modelo antigo, né, esse jeitão tradicional que a gente vem fazendo até agora, mas está mudando aos poucos, passa por esse monte de barreiras que faz com que perca a efetividade, né? Então, em vez de você conseguir lá, sei lá, 5, 8, 10, às vezes a gente consegue até 28% de retorno, que é um número mágico, graças a Deus, você fica parado nessa prospecção que exige muita gente, muito tempo, muito desânimo, o vendedor ou pré-vendedor leva muito não, né? Então dá para fazer. Então, o que antes eram, vai lá, mais ou menos um percentual, a cada 10 ligações eu conseguia avançar um contato efetivo para uma visita, por exemplo, hoje já não acontece com tanta frequência, não mais difícil. Esse 1 que você está falando aí, eu quero acreditar que seja 0,1%, 0,2%. Nossa, o número é muito baixo, né? Você fica o dia inteiro ligando para conseguir 1 ou 2 agendamentos, ou para conseguir falar com a pessoa. Perfeito. Seria mais ou menos como você receber uma ligação no final do dia ou quando chega em casa para ver os filhos e aquela ligação do cartão de crédito ofertando aquela coisa que vai acabar, né? Exatamente. Vai acabar, assim, é a última chance que você tem para comprar hoje. Exatamente. Sabe, Thiago, a gente segue lá na consultoria a Bíblia, a Bíblia não, é sagrada demais, tem 2.000 anos para a gente comparar. A gente segue o manual, a cartilha do Aaron Ross, do Receita Previsível, e ele fala uma coisa bastante interessante, né? Você não quer mais ser abordado, é muito intrusiva essa ligação, ela é muito, vamos dizer assim, invasiva na sua rotina, no seu dia de trabalho. Então, tem cliente, e eu vejo isso, né, dentro dos nossos próprios clientes, que eles nem ativam o ramal quando eles chegam para trabalhar, porque o telefone não tocar. Nossa. Então, de fato, não funciona tão bem como o modelo. Antes. Exatamente, não caiu essa eficácia, está muito baixo. A gente fala muito aqui que a forma de você comprar nos últimos anos mudou muito, e muda rápido, né? Cada vez aplicativos estão saindo para você comprar, adquirir, enfim, alguma coisa. Hoje, para você comprar uma televisão, você pode até passar numa loja para ver, né, para ter aquele feeling, aquele contato, mexer no controle, enfim, mas no momento da compra, às vezes você acaba entrando num e-commerce e realizando essa compra aí. Da mesma forma que nós nos adaptamos aos novos modelos de compra, né, o mercado vive um novo modelo
né, que precisa se romper na área de vendas também. Sim. Sabe que você falou uma coisa bacana? Tem uma autora americana, ela chama Jill, o primeiro nome dela, não sei se soletrar, pronunciar o segundo nome dela, que ela falou uma coisa bastante interessante, que complementa o que você está falando. Os clientes, às vezes, eles sabem mais do que a gente sobre o nosso produto. Perfeito. Ele tem uma dor, uma necessidade lá, então ele pesquisa tão rapidamente. Aliás, o Google hoje é tão assertivo que já traz... O cara está mais educado, às vezes, do que a gente que vê no próprio produto. É incrível isso. Ele já vira um consultor do próprio consultor que vai vender. Do próprio vendedor, exatamente. Às vezes você chega para comprar um computador, o camarada, posso te ajudar, né? Que é aquela velha frase que parece que distancia, né, você da pessoa. E às vezes você já tem ali toda a informação, porque você já pesquisou antes. Não, eu quero exatamente esse modelo, porque ele tem lá um processador X, uma memória Y, uma HD e tal, e você já sabe muito mais, às vezes, que um próprio vendedor que está ali só para fazer aquilo. Exato. Você falou do Posso Te Ajudar, eu lembrei de uma cliente nossa que ela fala que a primeira vez que ela foi viajar para fora, ela queria visitar as lojas todas, e quando o vendedor chegava perguntando para ela, posso te ajudar, ela começou a aprender na língua lá do país que ela... Como é que ela respondia assim? Estou só dando uma olhadinha, né? Então vamos lá. Show de bola, show de bola. Poxa, legal, eu tô vendo aqui alguns clientes da Carol lá da Oral Sim. Maravilha, Carol, você por aqui. A Carol é uma baita de uma cliente, ela consome realmente nossos conteúdos. Eu bato um papo quase que diariamente com ela e ela é uma usuária nata assim, do funil de vendas, é uma expert já. Muito obrigado, Carol, por você estar aqui, mas vamos para a próxima. Da terra do grande Rogério Ceni, né? Ex-goleiro de São Paulo. Show. Mas vamos lá. Então, legal. Se não tem tanta efetividade os modelos tradicionais de prospecção, que são aquelas listas frias, muitas das vezes desqualificadas, o que funciona, então, Júnior? O que você tem visto nas empresas e até, lógico, adaptado a esse modelo do novo, né, dessa nova era que nós estamos, da transformação digital, enfim, o que você tem adaptado? O que está funcionando muito bem nas empresas? Boa pergunta. A prospecção, nós estamos falando de prospecção essa tarde, a prospecção hoje ela tem que ser inteligente. Bom, primeiro a gente tem que partir do seguinte princípio. Tem que ser simples, que é um princípio que você compartilha com a gente, né? Se não for simples, não funciona. Então, a coisa é básica, são alguns pontos que você tem que seguir para poder dar certo. Cara, não adianta inventar muita coisa. E por ela ser inteligente, significa dizer o seguinte, hoje, 78% mais ou menos das pessoas no mundo corporativo usam e-mail todos os dias, mais do que rede social mais do que rede social e telefone, enfim. Então, a gente sabe que um bom modelo de comunicação é um e-mail. Então, já parte daí uma ideia dessa inteligência, que é você ter uma base primária de comunicação, que é o e-mail, né? Depois você tem outros secundários, como o Social Point, o Touch Point no LinkedIn, ou a ligação mesmo, que daí ela já não vai ser mais uma ligação fria. Mas, e tem um processo, um modelo. Aí onde entra, inclusive, sem puxar a sardinha para o seu lado, o CRM. Você escreve esse modelo e joga ele lá dentro e vamos trabalhar e ser feliz. Né? Mas quando eu digo que ele tem que ser simples, ele tem que seguir 4 passos, assim. O cara, antes de começar a vender, né, a pré-venda, por exemplo, ele tem que ter tem que seguir uma linha onde ele tenha definido o cara que vai conversar com ele, né, que é o que a gente chama de persona. A gente não pode confundir com aquela persona do marketing digital, que conta toda a história do cara, mas um cara, o que faz ele perder o sono, porque quando você levanta, qual que é a dor dele, o que ele teme no dia a dia, no horizonte dele, porque quando a gente for estabelecer uma comunicação com esse cara, a gente pode fazer isso de forma mais assertiva, tocando na dor dele, né? Legal. Então você tem que ter isso, você tem que ter que... A gente pode, se você estiver anotando aí, é o que a gente chama de persona, e nós estamos falando de uma forma mais simples, porque não é todo mundo que conhece um processo de inside sales ou vendas corporativas, como você queira dizer, assim no detalhe. Então, primeiro é a tal da persona. Depois é o tal do ICP ou ISP, que também está lá na mesma cartilha do Aaron Ross, que é o Ideal Customer Profile, que é o perfil do cliente certinho para você, aquele cara que compra, que precisa do que a solução que você tem atende a dor dele. Então esse cara, só para fechar o raciocínio, senão me perco, eu sou meio DDA. Esse cara, as empresas pecam, e aí dá uma dica bacana para prospecção, Tiagão, para o seu cliente e para os nossos amigos também que estão assistindo aqui. Então, uma dica bacana. Cara, não sai dando tiro para tudo quanto é lado. Você quer vender para a indústria da construção civil, por exemplo, fica nela
até esgotar tudo, mas não sai dando tiro, que você se perde, você não sabe o que converte mais, o que converte menos. Agora já tô fechado. Show, é isso, cara. Eu não esqueci. Nada. Então vamos lá, o persona é mais ou menos a ideia daquela pessoa, o que ela faz, o que ela ouve, escuta, pensa, quais são as dores que ela tem. É quase como se fosse uma empatia aí, né? Exatamente. Você vai falando, é o coração da empresa, né? É o CPF dentro de um CNPJ. Legal. E o ICP, então, para o pessoal entender que esse perfil ideal do cliente é aquele que mais tem chances de comprar de você? Que a sua solução atende. Aí você define ele pelo faturamento, onde ele está. De repente você está no interior do Paraná. Então, trabalha com o cara, se seta ou define como sendo o seu ICP, aquele cara que está ali mais perto de você. Você atende o Brasil inteiro, também não tem problema. Quanto fatura, pode ser uma boa métrica para definir. Número de empregados também ajuda bastante. Legal. Valor de faturamento, não é? Legal. E então, esse é o ICP. Depois, você tem que definir em poucas palavras, ou vamos chamar aqui de item número 4, né? Que é a proposta de valor. O que é isso? Aliás, até se os nossos colegas quiserem aqui, eles podem pedir para a gente. Eu tenho um livrinho em inglês de uma pessoa que a gente acompanha lá fora, que ela explica muito legal, uma forma bem dinâmica de você definir essa proposta de valor. Na prática, você pode pedir, depois o Tiagão vai botar o nosso e-mail aqui no ar em algum lugar, você pode pedir que eu te mando um a um com todo prazer. E o que é, então, essa proposta de valor? É a forma como você descreve a dor que você cura, que a sua solução, a dor que ela cura, de uma forma simples e que toque aos ouvidos da persona. Lembra que a gente conversou agora há pouco? Que você precisa saber muito sobre ele, o que é que faz ele perder o sono, o que causa medo nele, o que resolve o problema dele, o que deixa... Isso você consegue conversando com os seus clientes atuais. Se você ainda não tem clientes, está começando o seu negócio, aí você tem que fazer uma pesquisa ligando para os seus futuros clientes. Mas isso é fácil de fazer. Então, a proposta de valor é dizer, por exemplo, a Agrega Vendas, a gente poderia dizer assim, que eu ajudo você a vender mais pelo menos 35% usando a metodologia nova que usa inteligência artificial, por exemplo. E o cara vai adorar ouvir isso dos 35%. Não é um número meu, é um número de um gringo chamado Jeffrey Gitomer. Então, proposta de valor é uma forma curta de dizer o que você faz lá pelo seu cliente. E isso é importante, por quê? Porque isso vai na comunicação que você vai manter com o seu cliente. Né? Lembra que a gente falou agora, 78%, 80% das pessoas, elas utilizam o e-mail corporativo todos os dias. Né? Então, um bom caminho é você escrever bem a dor que você tem que resolver. Exatamente, palavras curtas e que toquem o coração daquela persona. E por último, o produto. Legal. Quando eu digo produto, é porque você... Por exemplo, a gente começou uma empresa nova, agora um cliente novo entrou para a nossa carteira, ele tem lá 6 ou 7 produtos, né? Então, qual que foi um dos primeiros trabalhos nossos? Define o seguinte, qual um produto que consegue atender o máximo número de ICPs possível? Esse. Então, vamos começar a trabalhar com esse. Manter o foco até dar resultado, até gerar muitas visitas, muitos negócios, encher o funil de venda do cliente. É show. Cara, você falou de proposta de valor, a gente não poderia deixar de falar isso. Nós aqui temos uma proposta de valor que não foi construída do nada, nem do além, e também não surgiu de forma tão simples, né? Embora a gente fale que se não for simples não funciona, mas foi anos aí passando por workshops, né? A gente pega o nosso DNA lá de 2010, que são os workshops de transformação, inovação das empresas com vendas. E aí a gente define como a nossa proposta de valor, né, como é a transformação. Então, é transformar pessoas e empresas por meio das vendas. Aqui a gente fala assim, para você que já passou no nosso processo aqui, provavelmente não, a gente instrui isso, né, que é um processo mesmo que a gente tem que seguir. Você já ouviu falar aqui de um dos nossos Inside Sales, que ele acorda, realmente ele acorda, e a gente pensa dessa forma, ele acorda todos os dias com um único objetivo, que é transformar alguém, alguma empresa, uma pessoa, uma empresa por meio das vendas. E isso funciona muito, tá? E as empresas até, hoje em dia, não entrando num outro assunto, mas encerrando aqui essa história da proposta, a proposta de valor tem substituído muito o que é uma missão, visão, valores, de forma muito simples. Qual é a dor que você que quer resolver e que o teu produto resolve? Né? O meu produto aqui, tanto de educação quanto de CRM, ele visa a transformação, ele resolve a dor da transformação. Eu pego uma pessoa que não bate meta
e transforma numa pessoa que bate meta. Essa pessoa batendo meta transforma a empresa dela, transformando a empresa dela, transforma todo um ecossistema aí. É lindo, é isso mesmo. Show. Perfeito. Quais são os outros itens, Fiquei então? constrangido agora. É isso aí. É isso, bom, cara. então, vamos lá. Essa questão do ser simples, né, desses 4 passos da construção da persona, do ICP, da proposta de valor e da definição do produto que você vai trabalhar, você tem que ter boas ferramentas. Essa que é a grande lógica do negócio, né? Então, se a gente diz que o cliente está no e-mail, então você tem que ter ferramentas para achar esses e-mails. Aí são ferramentas de busca e listas inteligentes, mas não aquela lista comprada, né? São criadas através de uma inteligência que atualiza o contato. Você tem que ter uma ferramenta bacana, também simples e fácil de usar, para gerir essa comunicação com seus clientes. Vamos falar assim, uma ferramenta para cadenciar essa comunicação, que não tem que ser necessariamente só e-mail, né? Pode ser touchpoint no LinkedIn, pode ser um WhatsApp, pode ser uma ligação por telefone, e você tem que ter um CRM, lógico, né? Opa. Então, você acredita que a gente atende algumas empresas ainda que não tinham CRM, o cara fatura bem, né? O cara fatura milhões por mês, ainda não tem um CRM. Outros têm um CRM que já vem dentro da ferramenta de RP dele. Aí você pensa, se o core do cara você não me pagou nada falando isso, mas se eu falo isso pro cliente, se o core do cara é fazer um RP, o quão bom ele vai ser no CRM, né? Então, por isso que eu defendo a profissionalização do CRM, tem que ser claro e simples, né? Então, essas ferramentas, existe um setlist bom disso, a gente conhece pelo menos 20 e usa pelo menos 5 na maioria dos nossos clientes. Isso aí, você pesquisando no mercado, você vai achar, mas tem que ter boas ferramentas. E aí, tem que ter um processo escrito também, bonitinho. Eu não sei se você vai chamar ele de playbook. Quando nós terminamos as nossas consultorias do nosso cliente, geralmente demora 6 meses que a gente deixa redondo, já dando resultado. Aliás, no 4º mês já dá resultado. E no 6º mês, por aí, ele começa a fazer alguma comparação com o período anterior. Quando a gente termina essas consultorias, a gente entrega para o cara um negócio que a gente chama de playbook, que é o quê? É um método, um modelo só dele, escrito tudinho que ele precisa fazer para continuar vendendo, caso ele precise de ou gente nova, ou caso vá todo mundo embora, ele tem um modelo pronto e esse modelo você deve seguir. E aí, quando você cria esse playbook, esse modelo por escrito, você pega as etapas, bota dentro do CRM e aí você começa a filtrar, a medir, a saber onde tem gargalo, onde não tem, o que converte, o que não converte. Na tradução literal, aí, o playbook é o livro do jogo, né? É assim, se você quer uma dica que vale já 1 milhão para você até dar um próximo passo na tua área profissional, na tua área de vendas aí, profissionalizar o teu time, tenha o manual do jogo, tenha as regras do jogo muito claras. E muitas das vezes a gente contrata, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, desse assunto daqui a pouco, a gente contrata um vendedor, a gente trabalha lá com, treina ele no produto, treina ele às vezes no mercado e solta o cara e fala, olha, cachorro louco, prospecta, né? Não pode, gente, não pode. Ele tem que ser treinado além do produto, além do mercado, ele tem que ser treinado no processo. Entender, né? O que acontece. Que era o próximo item da colinha que eu ia falar aqui, né? Você já falou tudo. Você tem que escrever o processo. Não, para com isso. Você tem que escrever o processo e treinar o cara. Treinamento. Aliás, antigamente você ouvia uma frase, você lia no. Eu acredito em doentes, né? Se punha na parte de trás do carro lá, aquele adesivozinho. E eu acredito em treinamento. Então, você tem que manter o machadinho afiado, tem que treinar a sua galera o tempo inteiro, e nada melhor que se você fizer esse play aí, esse manual que o Thiagão acabou de falar. Então, e fazer isso todos os dias. Aqui, a galera, a gente entra todos os dias, já com treinamento, então todos os dias, antes deles começarem a ligar para os leads que entram, todos os dias a gente bate os números e tem um kickoff aí, revisando o nosso manualzinho, pelo menos uma vez a cada 15 dias, a cada 30 dias, para ver se a gente está na linha certa. Perfeito. Essa semana eu estava pegando no pé do Matheus, não sei se ele está escutando a gente agora, o Matheusão, que é o nosso estagiário, não, agora o cara é contratado, evoluiu. Ele tem que chegar lá de manhã, nas 2 primeiras horas, escrever assim numa plaquinha, eu não estou aqui, você não está me vendo, é miragem. E ficar estudando 2 horas, novos métodos, novos processos, novas ferramentas, que é para poder manter afiado, né? Depois, para finalizar essa coisa do que pode, né, dar certo, o que faz funcionar bem atualmente, é a questão da disciplina, né? No nosso contrato, que a gente faz um contrato super simples quando o cliente contrata a gente, mas simples mesmo. Ele não tem cláusula de fidelidade, não tem. Por quê? Porque a gente também, às vezes, demite o cliente. Se, por exemplo, ele não fizer a coisa que tem que ser feita em cada etapa,
não vai dar certo. Aí ele vai dizer que o modelo não funciona, ou que a nossa empresa não funciona, e a gente fala, tchau, meu Deus. E falamos mesmo, não é arrogância nem nada. Cara, porque tem que ser simples e tem que ser feito com rotina. Eu acho que a palavra é essa. Tem gente que fala ritual, tá, mas é rotina. Começa e termina. Por exemplo, terminou de fazer aquela ligação, marcou a visita, fez lá, qualificou. O cliente serve para comprar de você e você serve para vender para ele. Então você já põe essa anotação no sistema, já pula para a próxima etapa, mas faz na hora. Porque se você deixar para o final do dia, como muitos vendedores, você vive isso muito mais do que eu, ou chega no final do dia, você se perde, você vai embora, aí amanhã já não lembra mais, aí virou uma bagunça. Então, a disciplina é o motor do negócio. Show. A gente fala aqui da disciplina só para casar as ideias. A gente fala sobre a nossa tríade do sucesso em vendas, que é defina a meta, tem um método, que é o próprio funil, e o terceiro, que é a grande vantagem competitiva de qualquer empresa, além qualquer ser humano, que é a execução consistente. Fazer o que tem que ser feito na medida que tem que ser feito dia após dia. A gente não pede para você fazer um monte, né, no final do dia. É um pouquinho por dia. Um pouquinho por dia no final do mês vai dar uma quantidade suficiente para você poder bater a sua meta. Isso é na área da prospecção. Então, se hoje são 5 por dia, amanhã são 5 por dia, depois são 5 por dia. E essa é uma... meu sócio fala muito isso, Percival, é uma missa que você tem que rezar todo dia, né, cara? Um pouquinho por dia. Faça. Não precisa ser o máximo. Faça o mínimo necessário para que você tenha ali, se posicione numa maior zona de probabilidade de acerto. Se você faz, em média, 5 prospecções por dia no final do mês, você tem lá 100 prospecções, vezes 20 dias úteis trabalhados, se você fecha 10 negócios e não consegue trabalhar nas taxas de conversões, se você fizer 200, sim, consequentemente, você vai fechar 20. A palavra consistência, eu acho que define esse tópico aqui que a gente está terminando. Antes de vir para cá um pouquinho, eu estava conversando com o Francisco, não sei se ele está vendo aqui, a gente estava até agora há pouco. O Francisco é um consultor parceirão nosso e a gente estava com o seguinte problema no cliente. A gente enfiava lá no modelo de vendas um número de leads por dia, que era 25, e isso estava gerando ali, eu acho que 3 reuniões por semana, que deram o que ele precisava no momento. De repente a gente falou assim, vamos aumentar para 50. Aí extrapolou o número de reuniões, o cara não está dando conta, então não dá tempo também de contratar uma pessoa, é um processo interno dele lá. Mas o que a gente estava falando? Que se fizer aquelas 25 leads todos os dias, no final do mês vai dar 28 propostas, que vai dar 3 negócios novos, e é essa consistência. Maravilha. É legal que a cabeça do ser humano, todo mundo quer uma vida simples, né? Mas na prática, todo mundo fantasia muito, complica muito. A nossa mente prega peças e mais peças que complicam aí a gente minimamente executar o que tem que ser feito. Se você aplicar a execução consistente em vendas, vai dar certo. Se você aplicar a execução consistente no teu casamento, vai dar certo. Na academia vai dar certo. Então, a gente sempre traz aquele lance da academia, um exemplo, que é, poxa, eu vou me matricular numa academia. Né? Geralmente eu dou lá 6 cheques, eu vou uma vez só na semana, em uma semana, e nunca mais vou. Depois, adora isso. Depois eu fico reivindicando os meus cheques lá. Mas, enfim, isso é um outro assunto até. Eu tenho que malhar quanto tempo, em média, por semana ou por dia, enfim, por mês, para ter um corpo ali atlético. Né? É sabido, lógico, tirando a parte de alimentação, a gente tem que ir lá na academia ficar 1 hora e meia, 3 vezes por semana. É que a gente não faz isso durante a semana, que é chegar numa sexta-feira, ficar 3 horas numa esteira, 10 horas malhando, aí sai de lá todo arrebentado e sem resultado nenhum, mas sem resultado nenhum. Vendedor que deixa para prospectar só no último dia do mês, né, ou nos últimos dias do mês, achando que vai fechar alguma coisa, bicho, esquece, cara. Aquela correria, esquece, né? Não dá. Você tem que acompanhar o teu ciclo de venda. Se o teu ciclo de venda tem 20 dias lá para acontecer uma venda, começar uma venda, uma prospecção, até fechar, cara, você não vai prospectar no dia 20 achando que vai fechar no dia 22. Não existe isso, cara. Só se acontecer milagre. Aí é outra coisa. Aí entra outra história. É sobrenatural. Legal. Mas partindo para a próxima questão, ô Júnior, a gente tem uma frase muito bacana aqui que é: antes de você entender o que é sucesso, como chegar no sucesso, eu tenho que ver o que me aproxima do fracasso.
Se eu não fizer um fracasso, eu já estou no sucesso, né? Então vamos lá. Quais são os grandes erros aí das equipes de vendas, daquelas que estão começando ou aquelas que já estão um tempo, que eles cometem aí com frequência? Cara, não queira me matar, mas esses erros, eles são o oposto do que a gente falou agora há pouco. Mas não, vamos lá. Isso é fato, né? Você não estabeleceu uma persona, você não estabeleceu o seu cliente ideal, você não tem uma proposta de valor matadora, assim, aquela que o cara escuta e fala, pô, eu quero falar com esse cara pode me ajudar. Isso tudo vai fazer com que a coisa funcione meio capenga, se é que vai funcionar. Ponto. Isso pode dar pau, vai dar errado. Perfeito. Outra coisa que vale a pena bater de novo no martelo é a questão da disciplina. Ou, como você disse, bem dito, da consistência. Cara, 25 leads por dia, você se mata. Então, você quer ver que interessante? Ó, quando a gente começa um processo no cliente novo, o que a gente faz? A gente dá meta para ele diária. Perfeito. Cara, depois a gente tira a meta. Por quê? A gente dá meta de tarefa. Então, hoje você tem que fazer 25, vou chutar um número qualquer, 60 ligações. Isso é tarefa. Daí, nos próximos 60 dias, ele tem tarefa. E aí tem um quadro para todo mundo vai acompanhando isso, porque não precisa mais de tarefa. A tarefa foi só para incutir nele o quê? A consistência, a disciplina. E criar o hábito ali. Criou o hábito, exatamente. O que ele entrega depois? Ele entrega números, KPIs. Então, ele entrega por dia 12 leads, 25 leads bem qualificadinhas para a gente poder trabalhar. Isso sim é o oposto, né? É a disciplina. A falta dela, então, faz com que dê errado também. Agora, uma coisa que, não sei se você já viu, se você já não viu, não sei se o Thiago já abordou isso aqui antes, que é absurdamente matadora, é aquele vendedor que ele faz o seguinte: ele tem lá no funil dele umas 6, 8 coisas relativamente quente, proposta emitida, e ele tem uns caras que estão conversando com ele. O que ele faz? Ele abandona aqueles caras que ele tinha que fazer follow-up e ele vai para o cara que está mais perto de fechar, que ele acha que está mais perto de fechar, para correr, para bater a meta e tudo mais. Então, são 1992 até agora em vendas, faz conta aí, Thiago. Enfim, dá uns aninhos aí, né? Eu também já vivi isso. Era um cara doido para ir na venda e largava os outros clientes no meio do processo. Mas em tantos anos de vendas, uma coisa eu aprendi: você tem que fazer o número suficiente de follow-up para poder desistir daquele negócio, para poder tirar ele da sua frente do pipeline do funil de vendas. Você tem que saber o seguinte: por volta de 80% dos negócios, eu não tenho esse número de cabeça, a AMA, Associação Americana de Marketing, se eu não me engano, são fechados lá do 6º para o 7º, por 8º ponto de contato com o cara. Então, não desiste, não para de fazer o follow-up, porque uma hora essa venda sai. Às vezes, o cara tá para decidir aquilo. Ele só não decidiu essa compra porque ele não tem tempo, ele não consegue botar na frente dele na prioridade. Ele é uma prioridade 6, digamos assim. Ele está ainda na 1, na 2. Mas se por acaso você conseguiu falar com ele, você já deve ter vivido isso. Você vai falar, putz, cara, ainda bem que você ligou. Vamos lá, tá, põe um pedido e já era. E você às vezes perde essa venda por falta de follow-up, cara. Uma venda que você perde, nunca mais acontece. A gente, assim, para quem já viu as nossas apresentações, enfim, a gente tem alguns números, são estatísticos mesmo. A gente levantou, quando a gente terminou essa estatística, eram 3.500 empresas estudadas mesmo, que já passaram pelo nosso processo. Hoje já são mais de 8.000 empresas, mas até esse ponto da estatística e da apresentação foram 3.500 empresas. Júnior, é absurdo. 90% delas, esse é um número, 90%, 90 e uns quebradinhos, mas 90% dessas empresas, elas vinham com uma ocorrência. Elas perdem muitas oportunidades por falta de follow-up. Assim, qualquer nível, tamanho, espécie, modelo de vendas, mercado, segmento, 90% dessas 3.500 empresas apontaram lá dentro da nossa pesquisa que elas perdem oportunidade por falta de follow-up. E você não fazer justamente esse acompanhamento é o que mata o teu negócio. Às vezes, legal, você está ótimo de prospecção. Às vezes, você está bacana de fechamento. Só que para levar a prospecção até o fechamento, cara, eu tenho algumas coisinhas aí para acontecer. Né? O simples fato de você não ficar esperando, né? Todas as vezes o vendedor é assim, ele é à espera de um milagre, né? Espera que o telefone dele toque, que o cliente fala, eu quero comprar e agora, cara. Cara, isso não vai acontecer. Não vai acontecer, cara, não vai. Então, você fazer um follow-up, deixar claro para a oportunidade que no dia tal, a hora tal, você vai ligar para ela para fazer um follow-up, bicho, e lógico, né? Realizar esse follow-up, você vai ver, eu amarro uma aposta, cara, eu amarro uma aposta.
Se você começar a fazer isso, no mínimo, você vai ter um resultado aí de 10, 15% a mais de vendas. Eu aposto. Por quê? Porque aqui a gente orienta os nossos clientes a fazer isso. A gente orienta. Uma das coisas que a gente fala, ô Júnior, e não sei se você já ouviu isso em algum lugar da gente mostrando em conteúdos, enfim, é nunca mais cobre a meta. Você já viu? Já ouvi de você. Uma coisa assim. Nunca mais cobre a meta. Mas como assim, Thiago? Poxa, funil de vendas, vocês falam de metas. Na tríade de vocês fala meta de execução consistente. Como é que você fala que não pode mais cobrar meta? Não pode mais cobrar meta. É legal que, assim, a meta, ela lógico, ela é diretriz, mas ela é meramente o efeito de uma série de causas. Ou seja, ela é o final da história. Alcançou a meta, acabou, não dá mais para modificar, não dá para voltar atrás no tempo. Não existe como fazer isso. Então, meta é um efeito, está lá no final do funil. Se é um efeito, o que eu tenho que trabalhar? Em cima das causas. Então, eu tenho que trabalhar em cima do meu plano de ação. Que é outra dica que vale 2 milhões agora, justamente o que o Júnior acabou de falar. Cobre o quê? O plano de ação. Cobre as atividades, porque são as atividades, o número de prospecções, o número de follow-ups, o número de propostas que você gera, visitas, enfim, que vai chegar nesse número da meta. Senão não tem como, não adianta colocar 100, cruzar os braços e esperar que 100 vire 10 negócios, 20 negócios. Não vira. Então, assim, prospecção é importantíssimo. Essa camada, como os leads estão, ou prospects estão entrando no seu funil, é importantíssimo. Mas depois que entrou, ele só vira venda, porque prospect lead não paga boleto, né? Ele só vai virar uma venda a partir do momento que você fizer uma série de coisinhas ali dentro do teu funil, né? Como você queira chamar, pipeline, né? É funil, tudo, no final tudo vira funil de vendas. Com cada etapa dessa, acompanhar cada oportunidade para fazer a venda no final. Legal, Júnior, mas sou novo no ramo de contratar vendedores, né? Acabei de montar aqui a minha empresa, ou até mesmo quero contratar novos vendedores com esse perfil de prospecção. Qual é a dica que você nos dá, cara? Boa. E só finalizando aqui essa questão do processo que você estava falando, aliás, foge da prospecção, mas é dentro do processo, o gestor, o cara que cuida da equipe, ou do 1 ou 2 vendedores, não importa o tamanho da equipe, isso ele tem que ter em mente, que ele tem que acompanhar com o liderado dele, né? Ele está fazendo o número de follow-ups que deveria, está entrando no número de propostas do sistema que deveria ser emitido, enfim, e fazer esse acompanhamento. Às vezes, o próprio vendedor, ele, pela correria do dia a dia, precisa dessa orientação, não é? Perfeito. Mas vamos voltar lá. Na hora de contratar o cara da prospecção, né? O que a gente tem que levar em conta? Bom, olha só, eu me empolgo mais comumente desse momento, porque é uma coisa que eu gosto muito, porque para você acertar, é difícil acertar, né? Para montar um time ou equipe, né? Às vezes você não acerta, tal. Então as pessoas perguntam, primeiro, que perfil que tem que ter? O cara tem que ter formação em humanas ou tem que ter formação em exatas? Aí a gente pensa, o cara que tem formação em humanas, às vezes se ele já tiver um curso universitário, né? Às vezes ele se comunica melhor, é um cara que tem mais uma certa habilidade para conversar. Aí vem a tal da história, cara, hoje, vendas, acabou esse mito, não é mais contar história, blá, 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 tentar o empurra terapia, lembra desse negócio que você enfiava lá no cliente, o cara queria um par de meias, você só tinha lilás, você vendia meia lilás pro cara, você vendia o que você podia enfiar no cara, e depois o cara via aquilo e ficava pia da vida com você e nunca mais voltava a comprar de você. Então, não tem mais essa coisa da lábia. Ainda tem. A comunicação é muito importante, principalmente para quem faz o field sales, né? Para quem vai lá no campo, que faz a visita. Esse cara é importante que ele tenha uma excelente comunicação. Assim como o cara, o pré-vendedor e o vendedor interno, também tem que ter uma boa comunicação. Isso não mudou, isso continua sendo importante. Mas o chaveco, o blá, 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 isso não tem mais cabimento. Tem cabimento hoje é método. É assim, fui lá e consegui X leads, botei ela dentro do funil de vendas, comecei a trabalhar, ou não coloquei, de repente tem gente que só coloca no funil de vendas quando aquilo virou oportunidade, cada um tem o seu processo, exato. Então, é assim que funciona, mas um método, não é a lábia de vendedor. Aliás, a gente tem um estigma ruim, né? Vendedor, é o cara que vendedor, né? Então, outros dizem assim, eu fiquei desempregado, não tinha o que fazer, fui trabalhar em vendas, também não. Então, o que pega para você que está ouvindo a gente, que vai contratar a gente? Primeiro, eu acho que o cara tem que ser curioso. Ele tem que ter aquela vontade natural de pesquisar. E dá para fazer isso, dá para fazer um perfil DISC, tirar os caras que são lá, que entendem um pouco desse assunto, o perfil predominante, e geralmente esse cara é um cara bom de comunicação e também curioso.
pedir para alguém te ajudar nisso. Curiosidade é importante. Por quê? Porque é uma pessoa que vai estar inconformada com o dia a dia, ele vai estar sempre atento a achar coisas novas, a te ajudar, e é aquele cara que se mexe, ele é curioso. Então, anota aí, curiosidades, sendo interessado por novas tecnologias, por novos processos, leitura, aquela pessoa que... Então, o curioso é um bom cara para você ter. Agora, eu acho que mais do que curioso, mais do que já está pronto em vendas, mais do que tudo isso, é a pessoa ter atitude. O que é atitude? Eu costumo contar uma história de um bom amigo nosso, um amigo nosso, uma pessoa de quem eu gosto e respeito muito, chama Mário Persona. Se você der um Google aí depois, você acha esse cara, Mário Persona. E não é a persona, não é a persona do modelo de vendas, é o Mário Persona. É um palestrante, ele me contou uma história de uma vassoura. Inclusive, quando a gente vai contratar as pessoas, a gente faz esse mantra, sei lá que nome que eu vou dar para isso, mas a gente faz esse processo. O que é? A atitude, ou você tem, ou você não tem. Quem já estudou essa coisa de RH, já ouviu falar do chá das competências, né, que é o C de conhecimento, H de habilidade e o A de atitude, o chá, né? Então, o C de conhecimento você adquire lendo, estudando, né? A habilidade você adquire fazendo, como, por exemplo, aprender a pilotar uma empilhadeira ou operar um CRM, enfim. E a atitude, cara, você não aprende, você tem, você não tem. Então, a atitude, eu acho que desses... Ainda vou falar mais de mais dois itens aqui. A atitude, eu acho que é o mais importante. Então, vamos voltar a falar do Mário Persona aqui. Uma certa vez ele me contou a história de um empresário, um médio empresário, tem lá 200 e poucos funcionários, e toda pessoa que ia contratar, ele fazia questão que a pessoa passasse por uma entrevista com ele. Então, depois que o RH fazia todo o processo, selecionava aquelas pessoas, 2, 3, ele marcava uma entrevista na sala dele. A sala dele era um prédio como esse aqui, ó, tudo transparente, cheio de vidro e tudo mais, onde as pessoas se veem, que, ó, aliás, sou fã desse modelo aqui. E aí o cara que ia ser contratado, ia passar pela entrevista, ele ia atravessar um corredorzinho assim, até a sala desse senhor, desse diretor. Só que no meio do caminho, ele encontrava uma vassoura caída no chão. Essa que é a sacada do negócio que eu acho o máximo. Então, eu não sei você aí, mas a maioria das pessoas, elas agem de duas maneiras quando vê uma vassoura caída no chão. Ou passa por cima e continua andando, ou ela para, levanta a vassoura e aí sim, só depois ela continua andando. Cada um faz de um jeito. Mas quem ele contratava? Ele contratava as que levantavam a vassoura. Aí, eu lembro que o Mário Persona, né, esse palestrante que me contou essa história, a gente estava almoçando, eu falei, Mário, quando a gente vai para uma entrevista de emprego, a gente vai muito nervoso, ansioso. Cara, não é fácil de eu passar por cima de uma vassoura. Aí ele fala, cara, faz a seguinte conta. Você está na sua casa tomando uma bronca da sua mãe, ou brigando com a sua mulher, sei lá. Você não está concentrado no caminho, mas você vai caminhando. E de repente tem uma vassoura no chão, aí o que você faz? Você fala, levanta. Olha, então, se na sua casa você levanta, você tem que levantar na empresa também. Então, mora mais dentro da empresa, às vezes, do que em casa. Então, essa é a moral da história. Se o cara levanta a vassoura, você contrata ele. Esse é o critério. Mas deixando o humor de lado, a atitude é tudo, né? Aquele cara que vai ter vontade, vai batalhar pelos números, legal. Enfim. Então, a atitude. E aí, na hora de contratar também, Thiago, uma coisa que a gente preza bastante é pela boa comunicação. Eu vou te contar uma história. Nós tivemos muito tempo uma parceira, uma agência de publicidade, que ela fazia o seguinte, ela ligava num grande fabricante aí de produtos de banho, de limpeza e tudo mais, e shampoos, as coisas todas, e diziam, cara, escuta, como é que você quer que eu compre fraldas para minha filha se você escreve errado no outdoor lá em São Paulo, na capital de São Paulo, nessa época eu podia pôr outdoor na rua, agora não pode mais. Se você escreve lá no outdoor uma palavra errada, ela ligava na subprefeitura da Moca em São Paulo para dizer para os caras, ô galera, palavra Moca não tem acento. Até hoje, você passar em São Paulo, você vê alguém pintando uma plaquinha, tirando o acentinho da palavra Moca. Então, eu estou te contando isso porque o cliente, muito cliente, leva a sério. Então, a comunicação é muito importante. É o tempo da comunicação, é o tipo de vocabulário. Eu sempre costumo dizer, Thiago, que o cliente não quer que ninguém que fale bem na frente dele. Ele quer a pessoa que fale certo, né? Então, atropelar o português, cara, é um negócio que você tem que corrigir também. Isso é muito sério na hora de contratar alguém, porque esse alguém, ele vai estar na frente do cliente. E aí, embora possa parecer uma bobagem e tudo mais, mas muitos clientes perdem a credibilidade no vendedor por conta disso. Como disse a moça lá, chama Alessandra, a primeira letra do nome dela é Alessandra. Cara, se você não sabe escrever português direito, como é que eu vou confiar que você vai me vender o produto certo, ou o serviço certo? Então, a comunicação é importante, você tem que dominar o negócio ali. Aí, uma dica, como é que cura esse negócio, né? Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, a gente cresce muito depressa. Então, não é verdade, você tinha 5, 6 anos, agora você já tem
34. 26, com cara de 23. E eu tenho que passar muito depressa, cara. Então, se você aprendeu errado e passou pelo filtro da sua casa, ninguém te corrigiu para mim fazer, ou meia cansada, parece bobagem, mas pode ter atrapalhado na performance lá na frente, até uma promoção que você ia ter. E você aprendeu assim e passou pelo filtro da tua casa, e por acaso passou pela escola, e você cresce depressa demais, cara, para sair disso é muito doido. Então, a dica que eu dou para os meus alunos, para os clientes, é assim, um dia pega alguém da sua confiança na empresa e fala assim, cara, presta atenção em mim, o que eu falo aí de errado que dá para melhorar? Aí o cara, sei lá, se tiver alguma coisa aí, você diz para ele o seguinte, porque da próxima vez que eu cometer esse mesmo erro, eu te pago um almoço. Aí, cara, é muito louco. Você vai ver, você vai errar uma vez, aí ele te dá um de lambuja, né, que é para não começar a contagem imediatamente, mas na segunda mancadinha que você der, o cara, opa, paga meu almoço. Você vai ver que não vai demorar 2 almoços, você tá falando um português, ó, perfeito. Essa é uma dica boa. Então, e por último, a gente começou, mas não terminou, a formação se é exata e se é humanas. Cara, eu tenho visto por aí que hoje eu já tenho mudado minha concepção. Eu vejo muito engenheiro bom vendedor. Pô, legal. Então, eu tenho mudado. Então, hoje eu diria que você que tanto faz. Eu até escrevi na minha colinha aqui, que me dá onde errar, lógico, mas tanto faz. Embora eu seja um cara de humanos, eu acho que o Thiago também, a gente tem um... eu sou meio humanas exatas. Exato, né? Eu sou formado em design, pós em marketing, então funciona. Branding. Então se comunica bem pra caramba, né? Eu também, eu dou aula, dou palestra pelo Brasil inteiro. Então a gente é um cara mais de humano, assim, voltado ali para comunicação. E às vezes o cara acha que engenheiro, um pessoal das exatas, não vai muito bem na comunicação. Tem ido sim muito bem. Então, legal. Como na hora da contratação, a formação hoje eu acho que ela é irrelevante. Agora a escola é boa. Perfeito. Uma coisa que, se você estiver montando um time aí, você for contratar um pré-vendedor ou um vendedor, se ele vier de uma boa escola, isso ajuda bastante, porque a base está pronta. Curiosidade, atitude, boa comunicação e a formação hoje não é mais definida se o cara é de humanas, se o cara é de exatas. Bem resumido. A gente fala assim, né, para ser um bom vendedor e vendas como resultado de um processo, eu tenho que cumprir um processo. Simples assim. O vendedor bom de papo, como você disse, ele já não vai ser mais tão sustentável por muito tempo. Ele vai, uma hora vai acabar, uma hora vai cair por terra a história legal que ele fica contando. E o seu time, isso, e acabou. Ele pode ter uma baita de uma lábia, mas se simplesmente ele esquecer de passar uma proposta quando ele falou que vai passar essa proposta, acabou, ele não cumpriu o processo. Então, o que vale o dom de falar bem, da eloquência que a pessoa tem, se simplesmente ele não cumpre esse processo. Sim. Então, os caras de exatas, eles têm muita facilidade com isso, né? De você cumprir um processo, enfim. Então, grande dica aí também. Claro, né, Júnior, vendedor não acontece assim, né? Quantos Pelés, Neymars, enfim, são poucos, né? Quantos Pelé eu conheço? Eu conheço um, né? Então, falar que apostar todas as suas fichas num vendedor extraordinário é o maior erro da sua vida. Um vendedor você vai formar, é como um filho, ele vai seguir o passo do pai, ele vai seguir o teu exemplo. Perfeito. Então, você tem que pegar na mão dele todos os dias, treinar um pouquinho por dia, curtir a cultura da tua empresa dentro da mente dele, enfim, deixar claro quais são as regras do jogo aí, o que você espera dele e o que ele espera de você, correto? Isso, perfeito. Essa história do Pelé, eu assino com os 3 carimbos embaixo dela. Inclusive, a vantagem de você ter um método, um processo que a gente tanto falou, é essa, é que você não fica dependendo do Pelé. O Pelé, eu acho que ele vai bem na produção, você tem que ter um Pelé no financeiro, na gestão da coisa. E em vendas, tem que ser todo mundo nivelado pelo quê? Pelo método, perfeito, pela forma de fazer, perfeito, pelo funil. Então, perfeito, pelas etapas, não é? Pelo processo. Isso sim. E aí você elimina a dependência do Superman, do Pelé, como você queira chamar. Maravilha. Então, antes da gente responder agora as perguntinhas que mandaram aqui, fazendo um resumo geral. Então, quebrou-se aquela história, aquele jeitão tradicional de fazer, mudou. Não é que isso não dá certo, continua dando certo para muitas empresas ainda fazem aquele cold call bem cru mesmo, com lista comprada, até dá certo. Mas hoje o perfil mudou um pouquinho, então se você não se adaptar a esses novos modelos de prospecção, a casa caiu, não vai durar tanto tempo, né? Vai ficar cada vez mais difícil até uma hora não dar mais certo. Então se adapte também, busque conhecimento, inclusive falando em conhecimento no nosso blog, se você acessar o nosso site funildevendas.com.br, entrar em blog,
tem muito conteúdo show de bola. A gente Beleza. coloca um conteúdo por semana ali, um conteúdo bacana que vai ajudar você aí nesse desafio. Segunda questão é ter ali uma persona bem definida, um ICP, ter a tua proposta de valor muito clara na hora que você for abordar a oportunidade, deixar muito claro o que essa pessoa pode adquirir com o teu serviço ou teu produto, correto? Depois disso, eu tenho que ter boas ferramentas, processo bem definido, treinar todos os dias, trabalhar lá no coachability, né? Na palavra linda, coachability, né, meu? Nas habilidades ali do camarada e trabalhar isso de forma consistente também, a disciplina, enfim. Hoje em dia tem várias formas de você prospectar. Resume-se assim com inbound e outbound. O marketing digital fez um pouco do papel daquele vendedor e a gente vai até bater um papo sobre isso, embora já tenha bastante material nosso sobre o inbound. Ele veio ali para não substituir de fato, mas para criar um novo modelo de atração de leads, né? Que é você distribuir um conteúdo, nesse conteúdo você tem um famoso CTA, que é o Call to Action, a chamada para ação, e essa ação, a pessoa deixa lá o nome, e-mail, telefone, por exemplo, e ela está muito mais sujeita a receber o teu contato. Dessa forma também foi embasado o outbound, né? A busca para fora, que na verdade é uma prospecção melhorada. Exatamente. Ao invés de fazer tão fria, você já tem um pré-contato por e-mail com essa pessoa ou por outros canais também, enfim. E pelo fato de você ter estudado tão bem a persona e o ICP e a sua proposta de valor, é incrível. Quando o cara recebe aquela comunicação, ele fala, ué, como é que esse tal Thiago da Funil de Vendas sabe tanta coisa de mim? Ele sabe até meu sofrimento, meu cargo, meu nome. É mágico isso, né? É inexplicável. É mágico. Aqui a gente funciona. Assim, usa informação, gente. A gente tem que falar para os nossos clientes, não considere o teu CRM, enfim, não precisa nem usar aí citar o nosso, mas qualquer sistema, né, enfim, que você use para prospectar, para gerir o teu processo, pode ser uma planilha de Excel, pode ser post-it, enfim, não importa, mas use as informações, mantenha ele alimentado com informações ricas, porque um detalhe, uma informação que você anota pode fazer toda a diferença para você fechar uma venda que era só fazer um follow-up no dia certo, na hora certa, você combinou e você fez e você fechou. Exato. Então, é por isso da importância. E aí, já respondendo algumas perguntinhas aqui, vamos lá. Eu vou começar quase que de baixo para cima aqui, porque tá mais rápido. Vamos lá. Em resumo, qual a melhor forma de prospecção hoje? Eu vou dar a minha visão, queria que você desse a sua visão, Júnior. Não existe a melhor, tá? Não existe a melhor forma. Né? É que nem falar qual que é o melhor carro hoje. Existem tantos carros. Né? Alguém pode ter preferência por um carro. Se você é um trilheiro lá, você vai para um Jeep. Se você é um cara de estrada, você vai para um outro tipo de modelo de carro. É aquilo que mais funciona para você. Mas hoje, como eu falei, o inbound, a distribuição de conteúdo, a trazer leads, né, já qualificado, que baixaram o teu conteúdo, por exemplo, se você está aqui agora, provavelmente você recebeu um link, se cadastrou no nosso webinar e você já faz parte da nossa base para ser alimentado com informações. Super transparente aqui, tá, gente? Você vai receber e-mails, mas muito direcionados ao que você necessita. E uma hora você vai chegar na nossa ferramenta, ou nos nossos cursos, ou em qualquer produto que a gente vende. E a outra forma é outbound. Tem uma visão diferente sobre isso? Tenho, mas eu acho que é igual. Em resumo, qual a melhor forma de prospecção? Eu diria que é aquela que vai funcionar para você. Essa é e você não vai descobrir se funciona testando já de primeira. Você tem que dar uma testada. Perfeito. Mas, basicamente, o que o Thiago falou você tem duas formas. Uma de ir atrás da lead e outra de trazer a lead para dentro. Se você conseguir fazer as duas, legal. O problema é que, às vezes, dá muito trabalho de gerir as duas. E aí você tem que pesar na quantidade de trabalho que isso vai dar para o gestor. Por exemplo, para você trazer o cara inbound, vai demorar ali 10, 12 meses para você começar a ver algum resultado. Sim. E já com outbound, né, com a forma de ir atrás do cara, com essa prospecção ativa, ali no quarto mês você já tem negócio fechado, depende do ciclo de venda da sua empresa, do seu produto. O que é o ciclo de venda? É o tempo que demora entre você contatar aquela pessoa, começar um relacionamento comercial, até emitir o contrato, a nota fiscal, conforme seja a sua empresa de produto ou de serviço ou de ideia. Então, esse é o tempo do ciclo de venda. Se o tempo for lá de 30 dias, um ciclo relativamente
de médio para longo, tem gente que vende uma semana, né? Se o seu ciclo for 30 dias, e em 3 meses você já tem resultado, cara, vendendo alguma coisa, né? Então, os dois modelos funcionam bem. O ideal é você fazer uma mescla dos dois, né? Dá um pouco mais de trabalho, tem mais custo, mas é o mundo livre que é o que você faz, né? Sim, sim. Exatamente. Sim. Eu, por exemplo, só faço outbound, então é um pouco diferente. Então, essa é a resposta dele. Essa é a resposta minha. Peter, obrigado aí por mandar sua questão. Valeu, Peter também, cliente nosso, obrigado por você estar aqui hoje com a gente, Peter. Eu vou responder aqui a dúvida do Walter Júnior, o teu xará. Vamos lá. E para empresas que vendem para outras empresas, né? O B2B, obviamente, por exemplo, como exemplo, a CFTV. Como vender mais para o mesmo cliente? Ô, Walter Júnior, não posso responder a sua pergunta, não, porque eu tenho um cliente no seu setor. Eu posso responder? Pode responder. Então, eu vou responder. Tá? Por favor. Vamos lá. Então, isso é a base, gente. Primeiro, defina os teus canais de vendas. A gente fala quais são os inputs que você alimenta o teu canal. Pode ser por inbound, outbound, mas saiba quais são esses modelos. Se é um inbound, de onde vem o lead, se é por um Instagram, ou um Facebook, ou qualquer coisa que você consiga trazer a origem do lead é um canal de vendas. É como você abastece, tá? Então, feito isso, um dos canais principais aí que a gente tem como diretriz para o nosso negócio é a própria carteira do cliente. Se eu não colocar a carteira do cliente como meu prospect, meu lead que volta para o meu funil continuamente, eu vou estar atirando no meu pé. Por quê? Porque eu já gastei saliva, já gastei sola de sapato, já gastei tempo, esse cara já comprou de mim, e aí o que vender mais para ele? Bom, em resumo da ópera, se não for o mesmo produto, se o teu produto, vamos lá, ele tem um tempo, né, para perecer aí, como um caso, um CFTV, enfim, ou você substitui por uma tecnologia melhor, ou você coloca produtos agregados, por exemplo, um tipo de serviço de manutenção, um tipo de tecnologia que complemente o CFTV, um tipo, por exemplo, se o teu CFTV grava até um dia, você tem tecnologias que gravam, sei lá, até uma semana, por exemplo, se ele tem essa carência, essa dor, tá aí. Então, encontre produtos, a gente chama isso de cross-selling. Então, encontre produtos que complemente o teu produto base e, lógico, que esse cara vai tornar para o teu funil de vendas para você encontrar um novo desafio para conseguir solucionar esse desafio. Concorda, Júnior? Isso aí. Tem dinheiro no seu cliente, que nem o Thiago falou. Também tem dinheiro no seu ex-cliente. Às vezes, tem duas situações engraçadas. Se você saiu de lá do ex-cliente com porta fechada, pode ser que o tempo tenha passado e as pessoas que fecharam a porta, que você fechou a porta lá, são outras. Aí você vai lá e vende de novo, né? O cara não lembra mais do drama. Ou você saiu de portas abertas e às vezes esse cara tá ali rondando a sua carteira e você não foi mais atrás dele. Então, fazendo um cross-selling aqui, ou um upselling, trocando por uma tecnologia nova, como o Thiagão falou, ou indo atrás dos ex-clientes também. Aí depois disso, claro, vai para o custo mais caro, que é a prospecção. Sim, sim. Tem duas pessoas aqui, o Lucas Araújo e o João James. Eles colocam quase as mesmas perguntas, são perguntas diferentes, mas que se complementam. Por exemplo, ele coloca sobre prospecção por meio de cold calling, ainda funciona, e como ter uma lista com nomes e telefones qualificados, e no outro caso, qual é a melhor ferramenta ou método de se conseguir os contatos de leads. Como eu falei, não existe uma melhor, ou, enfim, a melhor do mercado. Existem várias boas. Por exemplo, se você trabalha com outbound e quer construir essa lista, primeiro você tem que saber quem é esse cara que vai compor a tua lista, né? Isso, e ele pergunta ali se ainda funciona, né? Então, vamos lá. Olha como é fácil você confundir três coisas. Cold calling, com aquela chamada indesejada, por exemplo, vamos chamar de um spam pelo telefone, né? É fácil você fazer uma confusão como essa. Então, o cold call, ele não se chama cold call hoje pelas novas metodologias, ele se chama cold call 2.0. Por quê? Exatamente, um warm call, exatamente, você já chega lá quentinho. Por quê? Perfeito. Porque, como o Thiago falou agora, porque você escolheu bem para quem você vai se comunicar, sim. E você conheceu bem essa dor. Você escolheu bem indo atrás do cargo, definindo a personador dele, e para o
segmento que você vai atacar. Lembrando do que a gente falou lá na frente, cara, não comete a loucura que todo mundo, que muita gente comete, sair dando tiro para tudo quanto é lado, não, né? A gente costuma dizer que nesse modelo novo de vendas, em vez da gente jogar aquela rede lá que você não sabe o que você vai arrastar em termos de peixe da água, você manda lá um arpão com 4 pontas e pega 4 tubarãozão grande com uma arponada. Uma jogada de arpão só, uma arpoada, né? Só, e traz o cara certo, né? Então, eu acho que a gente responde essa pergunta. Para que a chamada funcione, ela tem que estar aquecida. E como que ela está aquecida? Por um e-mail muito bem direcionado, ou um social point lá no LinkedIn, enfim. E aí ela vai funcionar. Depois ele pergunta de como ter uma lista de nomes e telefones qualificados. Bom, e aí, quando você define essa persona e esse CP, e o próprio LinkedIn, vamos pensar aqui agora em termos de prospecção. Onde é que essas ferramentas todas trabalham? Eles trabalham no LinkedIn. Por quê? Porque é lá onde as pessoas estão se expondo, onde você, que é diretor, tem um perfil, eu tenho um perfil, e você tem um perfil, se não tem ainda, está na hora de fazer já, inclusive, na verdade, Thiago. Perfeito. E então, tá ali o cara, ponto. Tá ali, tá no LinkedIn, tá no Twitter, e tá no Facebook, tá no LinkedIn, tá no Twitter, tá no Facebook, tá no Instagram. Tem ferramentas para achar esse cara de tudo quanto é jeito ali. Existe umas 20, eu tenho um set de umas 20 ferramentas. Umas 5 ou 6 são muito comuns. Eu não sei se vale a pena citar nomes, acho que não, né? Pode citar então, você tem Snov.io, você tem Scrap, SKRAP, você tem... Aí você tem... Isso são ferramentas para tentar trazer esses caras. Agora, o principal, e aliás, não caia na tentação de usar alguns plugins, que eu nem vou citar os nomes, que são coisas, eu diria, quase que ilegais, de tentar ficar extraindo isso do LinkedIn. Uma hora você vai ser bloqueado. Vai ser bloqueado. Ponto. O que eu tenho de cliente que perde... Cara, não é isso. Cria facinho um planinho lá do LinkedIn Sales Navigator, né? Ele vai te dar tudo isso. Aí você chega nas pessoas de uma forma oficial, né? Legal, sem dor de cabeça, sem ter que perder a sua conta e tudo mais. E ali você tem a base ali. Aí você tem que ter ferramentas, como essas que eu falei os nomes até agora, para montar essa lista. Depois você valida a lista. O que acontece? Tem ferramenta lá que faz esse trabalho, e você manda lá 100 e-mails para os seus clientes, bem feitos, trabalhar, né, numa cadência, com método, né, que é isso que a gente prega. Aí, só que 50 não tem resultado, volta, cai na caixa de spam, avisa que não existe. Por quê? Porque não foi validado. Então, você tem algumas ferramentas que fazem essa validação. Um nome que eu gosto, que eu relativamente uso nos meus clientes, chama The Checker. É uma ferramenta que faz a validação daquilo que você já trouxe. Legal. Então, às vezes, eu faço 2 validações, que é para poder o pré-vendedor ter menos trabalho. Show de bola. Respondeu? Nós vamos passar, inclusive, uma listinha para vocês de ferramentas que a gente acabou de citar aqui. Enfim, mas a gente sempre fala, né? Ferramenta por ferramenta, todas são boas, todas funcionam, mas se você não definir ali o teu processo de prospecção, o teu processo de funil, os pontos de contatos que você faz, como você transfere uma oportunidade de um ponto para outro. Exato. Enfim, cara, não vai funcionar. Então, a ferramenta ela é um complemento à metodologia. Tem que ter. Perfeito? Uhum. Pessoal, chegamos aqui no finalzinho. Eu quero agradecer mais uma vez você que ficou até o final. Nós batemos um pico aí legal de 115, 120 pessoas assistindo a gente até esse finalzinho aqui. Quero agradecer muito. Quero deixar para ti aí um convite para o nosso Canvas do Funil de Vendas. É um material show de bola, que você vai entender quais são os canais para trazer oportunidades, como você gere essas oportunidades dentro do teu funil de vendas, né? Como que você qualifica até algumas oportunidades, como que você chega junto, aborda, né? Tem alguns exemplos lá dentro. Então, o nosso marketing já deixou aqui. Obrigado, Gil. E eu quero, logicamente, agradecer o nosso grande brother aqui, Júnior. Enfim, Júnior, palavras finais aí pro pessoal. Turma, bom, obrigado aí pelo carinho, né? São quase 100 pessoas assistindo a gente, pô, muito bacana. Tomara que a gente tenha servido de conhecimento aí para a sua vida, que a gente tenha ajudado. Se você já é cliente da Funil de Vendas, ou se você não é cliente da Funil de Vendas e gostou desse modelão novo, desse jeito de fazer vendas, e se quiser bater um papo sobre isso, vamos bater um papo sem compromisso, é Portare, o e-mail, tá? Portare, de portaria, de porteiro, com E de elefante no final, portare, @agregavendas.com.br. Esse Agrega Vendas é com 2 Gs no final.
Tá bom? Tom Portari, @agragavendas.com.br. E ó, do fundo do meu coração, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aí com a gente, falando sobre vendas, sobre vendedor, sobre pré-vendedor, sobre modelos, sobre prospecção, enfim. Exatamente. É isso aí, pessoal. Então, se você ainda não é registrado aqui, inscrito no nosso canal, por favor, coloque lá a tua inscrição, ative o teu sininho lá, enfim, eu não vou dar de um youtuber aqui, não, mas... Ative seu sininho, ative seu sininho, enfim, mas se inscreve que tem bastante conteúdo lá, e a gente solta um conteúdo aí a cada semana para você. Show! Obrigado mais uma vez, obrigado a você, e nos vemos no próximo webinar. Até mais, tchau, tchau.